Então é necessário uma respiração. O teatro nos dá essa respiração, o teatro nos possibilita a respiração, a liberdade dessa respiração. O fôlego que esse teatro nos possibilita é maravilhoso. Nós temos que ter essa respiração. Martins Pena nos deu essa respiração. Nós precisamos respirar teatro. É importante respirar teatro. Importantíssimo. O teatro brasileiro era feito de alforjes também, de chamas. Então se começa a iluminar partes de casas de espetáculo e não se iluminava, entendeu? Porque a comédia precisa de muita iluminação. Então se começa a ter muita luz, obviamente não luz elétrica, meados do século XIX, mas começa a se pensar nessas possibilidades. Então você tem essa dinâmica também da cena. Não é? Então é um dado muito curioso de pensar também como não tinha a energia elétrica, porque o teatro é história, né, gente? A gente está nesse projeto exatamente porque a gente quer resgatar essa história, a partir de uma montagem de uma companhia chamada Arte Brasil. Então se a gente imaginar que naquele período eram muitos teatros que eram feitos ainda sem arquitetura adequada, de certa forma, mais rústica, eles sofriam muito incêndio, né? Exatamente porque você tinha a questão das chamas que eram utilizadas. Então, muitas casas de espetáculo, pequenas, modestas, elas foram vitimadas por sinistros, né? E lá tinha que reconstruir o teatro, não é? E para isso é necessário o quê? Ter um caixa, ter uma administração teatral. O João Caetano era um grande administrador, não é? Era um ator que não só era ator dentro de cena, um brilhante ator, mas era um cara que pensava o teatro e pensava na estrutura empresarial do teatro. Isso só foi possível por quê? Porque temos um dramaturgo da estatura, do quilate, né, do Martins Pena, um dramaturgo que atrai o público, porque o teatro sem público, né, é complicado, né? Um teatro sem o público, sem a presença, né? Então eu fico pensando nisso, né? As barreiras que ele enfrentou, as barreiras que Martins Pena teve que ultrapassar, esse teatro dele que até hoje a gente fica imaginando de que forma ele vai criar de forma tão natural isso, né? Isso é possível porque você não tem um dramaturgo da genialidade dele em todo momento da história do Brasil, né? Então são pessoas que se dedicam, além do seu trabalho como funcionário público, ele vai também trilhar, né, pelo que ele amava, que é esse teatro, ver a diversão do espectador. Então, e uma outra coisa muito interessante é a questão do riso. Eu volto a insistir, ele vai também inovar o riso. Então você tinha naquele primeiro momento aquele drama, as pessoas todas sérias, assim, né, com aquela empáfia, né, do que vai assistir o drama. E no segundo momento, o espírito é livre. É como se fosse assim, o primeiro momento, eu faço uma comparação com aquelas imagens consagradas pelo teatro. Você tem um processo apolíneo e o processo dionisíaco. O processo apolíneo, naquele momento de Apolo, é o processo da seriedade, né, do corpo e tal, da premissa da coisa mais realmente séria. É Apolo, aquela ideia da perfeição. E no segundo momento, é o segundo momento da comédia de Martins Pena, que seria muito mais vinculada a Dionísio, porque tem a ver com a liberdade, porque tem a ver com o riso, que você não controla o riso. Uma pessoa pode rir de uma cena, uma gag de Quem Casa Quer Casa, não é? Hoje em dia, tem uma pessoa que pode rir num momento, outra rir num outro momento, outra rir rápido, outras, como eu vi no teatro, da montagem da Arte Brasil, pessoas que não param de rir. Então é isso que é a riqueza desse teatro do Martins Pena. Ele vai libertar o riso daquelas correntes do espírito, da alma que estava prisioneira de uma falsa seriedade que estava muito vinculada à questão europeia, a uma questão acadêmica, né? A gente fala muito isso, então ele liberta até o teatro brasileiro de um certo academicismo francês. A Universidade Brasileira,
obviamente não está sendo criada, mas as escolas brasileiras, né, de formação toda, ela tem muito aquela formação francesa, que até hoje a universidade no nosso país é de tradição francesa, aquela hierarquia, né, as qualificações, todo o processo é francês. Então o Martins Pena ele quebra até o academicismo nas artes, nesse sentido, não é? Então ele vai envolver tudo. Assim como os antigos gregos, ele vai envolver todo, ele vai ser responsável por uma mudança significativa de pensar o próprio país, né? Trazendo a reboque essa nacionalidade, trazendo essa riqueza de caras que fazem o povo brasileiro. É um processo de miscigenação. Ele vai apontar riquezas, vai apontar fraquezas, mas ele vai dizer, esse é o Brasil, a possibilidade que nós temos nesse país é isso, é a riqueza da sua mata, é a riqueza da sua floresta, é a formação de uma determinada vertente desse povo, é uma pessoa que tem uma maior sensibilidade, porque o teatro do Martins Pena tem uma coisa muito curiosa, né? Ele carrega e às vezes não carrega aquela ideia da moralidade. Vocês lembram que ele aponta muitos personagens, ele tem personagens que têm muitas deficiências, e obviamente isso ele pega do Molière, mas ele não está dizendo isso é o certo, isso é o errado, isso é não sei o quê. Ele aponta os erros, ele aponta aquelas limitações. Então é muito curioso lembrar disso tudo. É um teatro que ele não está ali para dar uma lição de moral em ninguém. Ele está ali para apontar que nós somos falíveis, nós cometemos equívocos, ninguém é perfeito. Não há o pensamento perfeito, o corpo, toda aquela ideia de perfeição corporal, perfeição do pensamento, perfeição da atuação, cai por terra com Martins Pena. Isso sem deixar, né, de atentar para o detalhe, como eu falo para vocês, do extremo profissionalismo na qual ele é envolvido, né, pela riqueza das suas personagens, dos seus enredos, das suas tramas, dos seus protagonistas, antagonistas, deuteragonistas, tetragonistas, todas as pessoas que estão envolvidas naquela cena. E, obviamente, aquele escopo das companhias brasileiras de teatro, né, como a companhia do João Caetano, que vai trabalhar aquilo da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível? É da forma natural. É da forma na qual o povo enxerga o ator, né, o personagem, como seu próprio espelho. Isso é muito importante de destacar. Então, o Martins Pena, eu volto a insistir, ele é esse paradigma, é um paradigma que não passa. A gente pode citar muitos grandes nomes do teatro brasileiro, Arthur Azevedo, o próprio Nelson Rodrigues, Oswald de Andrade, né, em várias etapas históricas, mas existe um paradigma desse teatro. E esse paradigma, quer queiramos ou não, o paradigma chama-se Martins Pena, porque ele aponta os demônios, ele aponta os santos, ele aponta o riso, ele aponta o trágico, ele aponta o grotesco, ele aponta um teatro de múltiplas facetas. Isso pensando naquele momento ainda na qual o próprio Brasil vive determinadas contradições. A própria geografia brasileira ainda está em contradição. Não se tem ainda uma fronteira entre urbano e rural, por exemplo. Então vocês imaginem, vamos transportar um pouquinho para cá, Manaus, naquele momento. 1845, quando é a montagem de Quem Casa Quer Casa, a gênese dessas letras. Então vocês imaginam como seria Manaus? Onde é urbano e rural em Manaus? Fique imaginando. Onde é que começa esse urbano? Está tudo misturado. Né? Está tudo misturado. Onde é o Teatro Amazonas aqui próximo, era um descampado com algumas casinhas. Então é isso. Esse Martins Pena, ele é brilhante por isso. Ele percebe que o povo brasileiro, por estar nesse processo de transformação, precisa de quê? Precisa se olhar num grande espelho, na qual esse povo vai se olhar, vai se dar o seu valor, vai dizer, bem, eu estou aqui, eu sou um povo brasileiro, feito dessa miscigenação, né, desse núcleo familiar, desse escopo religioso, dessas profissões que começam a aparecer e, obviamente, eu sou fruto de todas essas vicissitudes que as cidades, né, que a zona urbana começa a engendrar, as grandes contradições, a pobreza e essa multiplicidade de genialidades, né, de mendicância, de riquezas, da qual a gente vai começar a ter esse processo de identidade nacional.
que até então tinha o processo da independência, mas logo depois vem da abolição da escravatura e da proclamação da República. É exatamente isso, né, que o Martins Pena ele vai até antever alguns detalhes, porque ele sabe que o processo é reversível. O povo chegou no teatro, mano, e quando o povo chega no teatro, não tem quem segure, entendeu? O povo é de uma força que ele mal compreende, e a gente sabe disso. E é por isso que a gente fala de Martins Pena e jamais vai deixar de falar de Martins Pena, exatamente porque é ele que vai construir esse espelho, que até então era um vidro na qual ninguém se espelhava, somente um vidro, mas ele que vai dar esse espelho, o espelho da teatralidade brasileira é exatamente essa. É porque o Martins Pena possibilita isso, faz com que esse tablado apareça de forma bastante significativa, bastante viva, bastante verdadeira para a cena brasileira. E é isso, meus amigos. Viva o teatro brasileiro e viva Martins Pena. Ontem, hoje e sempre.